Quando a gente assiste MasterChef, parece que tudo ali é só glamour, gritaria controlada, pratos de outro mundo e participantes super sorridentes, não é? Só que se eu te disser que por trás dessa cozinha perfeita existe uma pressão que muita gente nem imagina. Alguns ex-participantes já abriram a boca e revelaram que a experiência pode ir muito além de cozinhar bem. Teve gente que lidou com isolamento pesado, participantes que surtaram emocionalmente. Relatos de depressão, problemas físicos, bastidores tensos e até gastos absurdos que deixaram muito mais prejuízo do que o prêmio. Para alguns, viver o MasterChef foi um aprendizado. Para outros, a lembrança é tão pesada que eles não voltariam nem por todo o pão de fermentação natural do mundo. Então, será que o programa é mesmo esse sonho gastronômico? Ou a gente está falando de um reality que pode ser glamouroso na TV, mas sombrio nos bastidores? Hoje a gente vai descobrir o que ninguém vê na edição final, o que realmente acontece longe das câmeras do MasterChef. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Isa Scherer. A ganhadora da edição de 2021 do MasterChef contou em vários podcasts e entrevistas como que foi a sua participação no programa. As falas da Isa chamam a atenção porque a temporada dela aconteceu bem no período da Covid. Por causa disso, os participantes viveram um cenário bem diferente dos outros anos, com regras rígidas e isolamento de verdade. Eles passaram cerca de 3 meses confinados em um hotel sem sair do quarto. E só muito tempo depois, já no meio do programa, ganharam uma pequena liberdade, podiam se encontrar na piscina por apenas 1 hora no fim de semana. A gente ficou confinado 3 meses. Antes da nossa temporada, não ficava. A partir da nossa começou a ficar por conta de Covid, porque se alguém pega Covid lá, já era. Ferrou. Não tem o que fazer, Não tem o que fazer. Tá. A gente mexe com comida, né? Tem que experimentar, não tem o que fazer. Então a gente ficou totalmente confinado, não podia ter contato com ninguém. Gravava um episódio segunda e terça, descansava quarta, um episódio quinta e sexta, aí descansava o fim de semana. E repetia assim. Ah, tá. Você ficava o final de semana inteiro? Horrível. Sem ninguém? E a gente não podia... Daí lá pro meio, pro final, eles começaram a liberar a gente de fim de semana pra ficar 1 hora juntos, convivendo em comunidade na piscina. Senão era quarto. O auge da convivência era poder tomar um café rápido juntos nos dias de gravação, dividir uma marmitinha e pronto. Era isso, nada de grandes encontros ou roda de conversa. Aí os dias que a gente ia gravar, a gente descia e podia tomar café da manhã juntos, ia direto pra Band, gravava, geralmente almoçava lá, ou trazia a marmita pro hotel. Eles também podiam usar o celular, mas apenas dentro do quarto, provavelmente para evitar qualquer vazamento de informação. Segundo a Isa, quando não estava gravando, ela passava o tempo todo bebendo vinho e estudando. Era o jeito que encontrou para não enlouquecer ali dentro. A Isa contou que teve um momento em que simplesmente surtou e quase pediu para sair. O isolamento pesado, ficar trancada no quarto o tempo todo, sem contato real com ninguém, tudo isso começou a mexer com a cabeça dela. Cara, teve um momento muito decisivo que eu dei uma surtada. Só que essa rotina de ficar no quarto tava me deixando muito ansiosa, tava realmente, mexendo muito com a minha cabeça. E a pressão do programa, tudo foi muito horrível, assim. Aí eu cheguei a ler contrato, que eu pensei em desistir. Sério? Pensei em sair, falei, não, vou ler o contrato. Falei, não dá pra sair, não tem como. Cara, não dá pra pagar multa, não. Vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar. Quarto. Absurdo. Horrível. Mas tá certo, né? Porque se eles liberam a gente pra pelo menos circular no hotel, aí como que vão cuidar de 20 e poucas pessoas, ter esse controle, se alguém pega Covid, ferra com o programa inteiro. Então, fazia sentido. Ai, gente. É que viver ali, na hora, você ficava puto, mas... Se for parar pra pensar... Se parar pra pensar, tá certo. Bom, ainda bem que ela não desistiu, né? No final das contas, toda aquela pressão valeu a pena e ela acabou vencendo o programa. Fernando Presto. O Fernando participou da temporada de 2022 e chegou a aparecer em 12 episódios até ser eliminado. Fernando, o teu prato tava mais para um frango assado do que para um balotine. Faltou a suculência, pesado, né? Aquela carne com bacon bem dourada na manteiga, ali nas pimentas, nas ervas. Fernando, tu deixa o MasterChef hoje. Tudo bem, obrigado. Vai lá, Rafael sobe. Durante a sua passagem no programa, ele conquistou vários fãs, mas também acumulou muitos haters, sendo visto como um participante totalmente ali 8 ou 80, né? Ou você gosta ou você odeia. Depois disso, trabalhou com o Jacan e posteriormente participou do reality show A Fazenda. Vamos lidar com a falsidade! Vamos ver quem é a cobra!
Recentemente, ele participou do KingCast e acabou soltando uma declaração que surpreendeu muita gente. Afirmou que o único reality ao qual ele não voltaria seria o MasterChef. Eu tive a minha depressão pós-Masterchef. Tanto que quando eu saí da Fazenda, o povo virou e falou assim: ah, você é o do participante que tá mais de boa pós-programa. Você não tá xingando a produção, você tá... É porque vocês não viram como é que era a produção do Masterchef, como é que eles eram escroto. Então isso aqui pra mim foi o spa. O povo do Masterchef sabe que o único reality show que eu não voltaria é o Masterchef. Depois do programa, contou ter enfrentado depressão por causa do que viveu nos bastidores, afirmando que a Fazenda foi bem tranquila se comparada à pressão do reality culinário. Segundo Fernando, a comida que recebiam era bem ruim. Eles ganhavam pouco para se sustentar na cidade durante a edição. Disse que havia gente da produção que o perseguia e até chegou a ser proibido de ir ao banheiro. Acabava de gravar, eles iam com uma comida assim, aquele pior marmitex que tem do iFood, assim, tipo, mais barato, cachê baixo, dá pra cortar? produção zoada, tanta gente mal. E nisso, na hora que voltou, estava extremamente apertado, e eu comecei a pedir pra ir no banheiro. Aí uma das meninas da produção, chamada Alessandra, porque eu trabalho com nomes, começou a gritar comigo e me xingar de uma maneira, assim, horrorosa. Inclusive, uma das participantes da minha temporada falou que nunca viu uma pessoa chorar pra ir no banheiro com a idade que eu estava. E eu subo pro mezanino chorando, e aquele dia eu tava chorando não era porque eu ganhei a prova, ou porque a prova tinha sido difícil, ou por causa do programa ou da prova em si. Eu tava chorando porque não me deixaram ir no banheiro, e eu quase urinei nas calças na frente de umas 20 pessoas. Caramba, tá na onde? No Coreia do Norte? Fernando chegou a contar em seu perfil o que teria acontecido, deixou claro que não era nada relacionado aos chefes. Eu sofri alguns abusos psicológicos lá dentro e eu não passaria por isso de novo na minha vida. Esses abusos não vêm por parte dos chefes, tá? Dos jurados. Mas essa fala não caiu nada bem com muita gente. Nos comentários do corte do podcast, vários ex-Masterchefs afirmaram não ter passado por isso. Alguns chamaram de ingratidão, enquanto outros disseram que talvez fosse algo específico da temporada dele. Fernando ainda afirma que saiu do programa com problemas urinários e que outro participante teria sofrido compressão no ciático por ficar tantas horas em pé. Antônio Soares. Antônio Soares também esteve no Masterchef na edição de 2021, ou seja, passou pelos mesmos perrengues que a Isa por causa da pandemia. Mas numa entrevista ao podcast Desdobro em 2023, ele revelou um pouco mais sobre os bastidores do programa, especialmente sobre aqueles depoimentos que aparecem o tempo todo ali, né, dos participantes. Ô louco! Não aguento, eu tô vendo o Jacan imitar o Faustão. Crossover impossível de acontecer que eu vejo na minha frente. A maioria já sabe que esses depoimentos são gravados depois, com os participantes comentando o que estavam pensando sobre situações que já tinham acontecido durante o programa, mas não é tão simples quanto parece, e outros participantes já falaram disso também. É comum a gente chega e começa a falar no passado, pô, eu tava muito nervoso. Aí eu estou muito nervoso. Porra, e depois do episódio o cara deve estar cansadão, ainda tem que ficar nessa onda. É uma rotina de gravação fodida. A gente chega na Band umas 7h30, sai da Band umas 6 e pouca da tarde, e aí vai começar a gravar os depoimentos. E no hotel? E aí volta. Enfim, a minha temporada foi essa estrutura. Sim. O Antônio ele explicou o quanto é cansativo, porque eles gravam tudo e depois ainda precisam voltar para dar os depoimentos sobre algo que já passou, como se estivesse acontecendo naquele momento, né? Deve ser bem chato mesmo, né? Quase que eles, como se estivesse, comentando, reagindo ao que eles mesmos sentiram ali na hora, né? Era uma rotina muito, muito, muito puxada. Então, quando a gente tá gravando depoimento, tá muito cansado. A galera que grava o depoimento tá por trás das câmeras na hora do que a gente tá gravando. E eles estão anotando tudo que tá acontecendo, principais momentos, pra chegar e lhe perguntar depois, saca? Eu pensei que a pessoa ficava vendo numa telinha, essa cena agora, e aí, como é que foi? Aí você fala. Se fosse assim. Antônio, e na hora que aconteceu isso, como é que foi? Daisy e Heaven. No ano passado, Daisy e Heaven, que participaram do Masterchef profissionais, uma em 2016 e a outra em 2018, deram uma entrevista à revista Veja falando sobre a vida depois do programa e também sobre os bastidores. E para completar, elas também disseram que os participantes não têm nenhum contato com os chefes depois das gravações, cada um vai para o seu lado justamente para evitar qualquer conversa sobre favorecimento ou tratamento diferente para alguém. É que nos bastidores fecha a câmera, a gente pra um lado e eles pro outro. A gente não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Até pra não dizer, ele tá favorecendo uma, ela tá favorecendo o outro.
Por causa de amizade, tipo, é Não proibido tem. total o contato. Depois que terminou as gravações, eu engordei 10 quilos de estresse. Foi o meu escape, assim. Da insônia também durante o período? Dá, Vocês ficam estudando muito? É que, não sei você, mas eu chegava às 8 da manhã e saía às 10 da noite. É, tipo isso, bem cedo. E às vezes mais, porque tem um local que a gente tem que se juntar pra chegar lá, e você tem que chegar bem cedo, porque todo mundo vai junto. A Heaven chegou a dizer que quando saiu do programa achou que tinha destruído a própria carreira, mas depois percebeu que não era bem assim e acabou ficando tudo bem. Já a Daisy venceu a edição dela, que foi justamente a primeira versão profissional do MasterChef. Rodrigo Araújo. O Rodrigo é um dos participantes mais recentes a deixar a cozinha do MasterChef. Ele esteve no programa deste ano e, diferente do Fernando, que já fala de tudo, ainda não pôde abrir muito o jogo, né, já que seu contrato provavelmente continua valendo. Mesmo assim, numa entrevista ao podcast Resenha com TF, o Rodrigo revelou algumas coisas sobre o programa. E o que mais chamou a atenção foi justamente o cachê. Ou melhor, a tal ajuda de custo que o MasterChef paga por episódio. Mas a Band paga um salário pra vocês nesse período? Tem uma ajuda de custo por programa. Por programa? Tem. Ele contou que passou praticamente 2 meses e meio direto em São Paulo por causa das gravações e que só conseguiu ir para casa em Volta Redonda 3 vezes. E mesmo assim, daquele jeito, viajava na madrugada de sexta e voltava no domingo também de madrugada, só para poder estar de volta ali na segunda-feira. E quantos dias que você tem de gravações aí? Cara, eu fiquei gravando 2 meses e meio. 2 meses e meio em São Paulo? Em São Paulo. Voltei e vim em Volta Redonda 3 vezes nesse período, mas assim, saía de lá sexta de madrugada e ia embora no domingo de madrugada. Até aí tudo bem, né? Ele não revelou o valor do cachê, então ok. O problema começou quando ele contou quanto que ele gastou para conseguir se manter durante o programa. Segundo ele, algo em torno de 15 mil reais. Qual foi teu prejuízo financeiro no MasterChef? Porque se você receber por programa, se você for 2 meses e meio, tinha esse deslocamento, alimentação não é todo dia que você podia comer lá. Do meu bolso, eu gastei aí na faixa aí de uns 15 mil reais. Putz! Entre hospedagem, transporte. Então, gente, assim, infelizmente, a gente tem que estar preparado até financeiramente quando a oportunidade bate. Exatamente. E eu acho que não compensa. Aí tem uma exposição bacana, beleza, do MasterChef, mas será? Vale tanto a pena assim? Não sei, né? Talvez pra quem ganha. Ele também chegou a comentar da Fernanda Colombo, né, que tava com um bebê de 4 meses e passou 2 meses e pouco lá gravando. Tem um bebezinho bonitinho, tá? Cara, ela foi acho que tinha acabado de ser... Cara, pô, ela ficou 2 meses e pouco em São Paulo com um bebê de 4 meses, cara. Loucura. Ela, acho que foi a madrasta dela que acompanhou ela. Mas, pô, bebezinho de 4 meses. E, cara, vou te falar. Ela não pediu um privilégio. E não teve um privilégio. Tudo que a gente fazia, todos os horários que a gente cumpria, tudo... ela cumpriu também. Já parece muito gente boa, né? Ela é muito legal, Vale lembrar que ele não falou isso num tom de crítica, tá? Ele apenas respondeu a pergunta do entrevistador e comentou sobre a situação da Fernanda, algo que foi uma escolha dela, né? É verdade, mas que certamente não deve ter sido nada fácil. No fim das contas, dá pra perceber que participar do MasterChef não é exatamente aquele sonho fácil que muita gente imagina. Mesmo com visibilidade, pressão, contratos e gastos altos, cada participante vive uma experiência completamente diferente. Alguns saem realizados, outros saem abalados, mas todo mundo leva alguma coisa pra vida. Mas e você? Será que vale a pena viver tudo isso só pela chance de aparecer na TV? Você toparia? Gastar dinheiro, enfrentar estresse, ficar longe de casa, só pra tentar vencer um reality de culinária? Ou você acha que essa pressão toda não compensa nem com o prêmio final? Isso é louco, não compensa. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Deixa a sua sugestão pro próximo vídeo. Até mais, tchau!